Gente, você que nos visita, seja muito bem-vindo. Nós estamos no início de uma série chamada Conhecer. Por que conhecer? Porque as pessoas buscam o conhecimento de si mesmas, mas sem o conhecimento de Deus, nós não conseguimos alcançar o que João Calvino, o reformador, chamou de total sabedoria de todas as coisas. É o conhecer de Deus e o conhecer de nós mesmos. Se nós nos ignorarmos o fato de que nós somos feitos e criados à imagem e semelhança de Deus, e não buscarmos conhecer esse Deus, aí não adianta vídeo de coach, não adianta livro de autoajuda, não adianta nada desses recursos humanos, se você não buscar conhecer o Deus que te criou. Semana passada falamos sobre a glória de Deus. Não tinha outra coisa para começar a não ser o tema da glória de Deus. E conversamos sobre isso. Hoje a gente vai seguir no segundo encontro. Você que já está caminhando com a gente, você já percebeu que aqui na Igreja Presbiteriana do Parque nós trabalhamos com séries. E existem várias maneiras dessas séries serem pregadas, expostas aqui na igreja, né? Então você já viu que há momentos em que a gente faz séries temáticas. A gente trabalha um tema específico, né? Casamento, 4 encontros sobre casamento, família. A série passada, sobre vida financeira, isso se chama série temática. Você também já viu que nós fizemos séries expositivas. Fizemos séries no livro de Filipenses, pegamos também 2 capítulos de Colossenses, é o que nós chamamos de série expositiva. A gente vai analisar cada texto bíblico e a partir do texto bíblico extrair uma mensagem. E existem também o que eu chamo de uma terceira área, que é uma série doutrinária, que ela vai utilizar dos trechos das Escrituras para a gente retirar a doutrina cristã. Então essa série Conhecer, ela é uma série expositiva doutrinária. Nós estamos vendo alguns aspectos importantíssimos da teologia e como ela se aplica nas nossas vidas. Afinal, a gente quer conhecer a Deus e a nós mesmos. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos responder uma importante pergunta: quem é Deus? O Johnny, aqui na liturgia, ele fez essa pergunta e nós respondemos juntamente com o que foi escrito no breve catecismo de Westminster, e a resposta foi essa. Nós dizemos isso em uma só voz: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Esses são atributos do caráter, da personalidade de Deus, que ao longo da série a gente vai falar sobre outros deles, mas hoje nós vamos conversar sobre esse fato inicial de que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Eu lembro como foi difícil, mesmo utilizando aquele catecismo de fé de Westminster para crianças, como foi difícil explicar para a Bela, quando ela tinha 3 anos, que Deus era Espírito. Porque as crianças de 3 anos, elas ainda não formaram no seu cérebro aspectos abstratos. Elas ainda estão na fase do concreto, né? Então, isso é uma mesa. Ok, ela pega e fala, isso é uma mesa, isso é uma cadeira, e por aí vai. Mas quando você trabalha o abstrato, fica meio vago, né? E aí, eu lembro de ser difícil falar, filha, Deus é Espírito, mas como assim, papai é Espírito, né? Eu falei assim, é que você não vê Ele, mas Ele te vê. Né? Era o máximo que eu conseguia explicar para uma criança de 3 anos de idade, né? Eu sou péssimo em aula com crianças. Por isso que eu sempre falo que o pessoal do Ministério Infantil, gente, parquinho, vocês são heróis, heroínas. Explicar histórias bíblicas para crianças, né? Eu não tenho esse dom, eu não consigo. Imagine 30 minutos com as crianças para explicar que Deus criou todas as coisas. Se eu chegar lá com as crianças, eu falo assim, eu abro em Gênesis 1, Deus criou todas as coisas. Amém, criançada? Amém. Eu não tenho criatividade, né, como tem as professoras. Olha o sol, a cor do sol, a florzinha, sente o cheiro da florzinha. Isso é maravilhoso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele é Espírito, incorpóreo, ou seja, ausente de corpo, e pessoal. Aí como que você explica isso? Não é só difícil para uma criança compreender, mas para toda pessoa não convertida, é impossível crer num Deus que não se vê. E para nós que somos convertidos, também é difícil entender isso. Então talvez essa seja a mais profunda das indagações na história da humanidade. Como que, você já deve ter ouvido de um amigo, seja ele ateu ou agnóstico, que te faz essa pergunta: como que eu posso crer em alguma coisa que eu não vejo?
Geralmente essa é a maior indagação. Como que eu posso crer num Deus que você fala que existe, mas eu não estou vendo esse Deus? Eu acho interessantíssimo a afirmação que o filósofo Pondé disse numa entrevista lá no TV Cultura. Olha só o que ele disse em 2022. Deus é uma variável sem controle epistemológico. Deus é uma variável, mas sem controle nenhum epistemológico. Ou seja, qualquer pessoa com uma formação científica, ou você que fez graduação, tem uma formação metodológica, epistemológica, e que conhece, talvez, os princípios fundamentais da teoria do conhecimento, sabe que o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não tem como testar Deus em laboratório. Não tem como testar Deus em laboratório. Como é que a gente vai testar Deus em laboratório para saber as variáveis, se ele existe, como que são as consequências da existência desse Deus? Não tem como testar. E por que não tem? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele não é feito de matéria. Ele não tem corpo. Ele não tem forma. Ele não tem um formato padrão visível. Talvez a gente tenha um imaginário, né, de um Deus sentado num trono, barba branca, comprida, né? Muitas vezes nós somos afetados até por imagens equivocadas sobre Deus, né? Imagens ruins. Alguém colocou na sua cabeça que Deus é bravo, ele tem a barba branca gigante, ele tem um raio na mão, e se você pisar fora da curva, ele joga aquele raio na tua cabeça e acaba com você, né? Talvez você tenha ensinado nisso, mas essa visão se encontra nas Escrituras? Provavelmente não. A gente tem que olhar para as Escrituras e entender quem é Deus. Ok, ele não tem formato visível, ele não tem corpo. Ah, pastor, mas e os textos bíblicos que dizem, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 7, que Deus tem braço forte, ele estende as mãos. O que o Senhor me diz, lá do Salmo 139, que Deus tem olhos e que nos enxergam quando a gente ainda era uma substância informe. Como explicar isso? São figuras de linguagem. Recurso literário para comunicar os atributos de Deus, mas não tem como ver Deus. São só figuras de linguagem. Por exemplo, qual seria a cor da bondade de Deus? Qual que é a cor da bondade de Deus? Será que é verde? Será que é amarelo? Não tem como saber. Qual que é o formato da justiça de Deus? Formato. Existe um padrão? E nem por isso, por não haver um padrão, não haver uma cor, não há bondade, não há justiça. Ou por um acaso, você já pesou numa balança o peso, a densidade do amor da sua esposa? Eu vou perguntar para o João Marcos, qual que é o peso do amor da Ieda? Você tem um número, né? Como é que você já conseguiu pesar? Não se pesa amor, né? Qual que é a cor da felicidade do sorriso da Lolô? Que cor que é, Keila? Não tem cor. A felicidade de um filho não tem cor. Um abraço, qual que é o cheiro do abraço do pai? Não tem, né? Então são invisíveis essas coisas, elas são incorpóreas e nem por isso elas são irreais. Deus é Espírito. Não significa que ele seja inexistente. Ele é real. Aliás, Jesus fala sobre a espiritualidade de Deus num episódio interessantíssimo, quando ele está viajando da Judéia para a Galileia. E é esse texto de Jesus viajando de Judéia para a Galileia que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Então fique à vontade para você abrir a sua Bíblia no texto de João capítulo 4 ou acompanhar conosco o texto que será projetado aqui. João capítulo 4, do verso 1 ao verso 26. E diz assim a palavra de Deus: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Abre parênteses, muito embora todo judeu raiz andava por Decápolis, dava uma volta ali bem maior e não passava por Samaria, mesmo sendo o caminho mais curto. Assim, Jesus passa por Samaria, chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, essa informação é importantíssima, Jesus é 100% Deus e 100% homem. São as duas naturezas de Cristo Jesus. Ele não é 50% e 50%. Ele não é 80 e 20. Não é 75 e 25. Ele é 100% Deus, 100% homem. Então, mesmo sendo 100% Deus, ele tem sede.
Ele fica cansado. E ele para ali, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ou seja, Jesus está sozinho ali. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Muita tensão aqui. Tem muita tensão nessa fala. O texto bíblico diz: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Guarda essa informação, porque é muito mais do que não se dá bem. Daqui a pouco eu falo o que está por trás desse não se dá bem. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, então dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar água aqui. Duas coisas: não quero ter sede, mas eu também não quero voltar aqui. Voltar aqui é dor. Chegar aqui nesse horário meio-dia dói. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Versículo 16. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que você é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então Jesus declarou, pela primeira vez, a declaração, o grande eu sou, para uma mulher, para uma samaritana: eu sou o Messias, e eu estou falando com você. Vamos orar. Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos diante da Tua palavra, falando profundamente aos nossos corações. Santo Deus, sopre sobre nós o Teu Espírito, para que a gente aprenda a adorar o Senhor em espírito e em verdade, pois o Senhor, Deus, é Espírito. Nos ensina, nos molda, nos transforma em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Amém e amém. O tema da nossa mensagem é esse: pneuma, em espírito e em verdade, porque Ele é Espírito. O texto que nós lemos trata do encontro que Jesus, sendo um homem judeu, tem com uma mulher samaritana. Tem muitos insights desse texto, que eu vou optar por não trazer aqui nessa manhã e dar uma ênfase sobre a temática do pneuma, do fato de Deus ser Espírito. Mas o fato é que o encontro aqui se dá no poço. O poço de uma aldeia naquela época era o local central da vida social. Hoje já não existe mais isso, mas no tempo dos nossos avós, a praça matriz era o lugar central da vida social. Inclusive para você encontrar o seu par ali, né? Conta-se a história que tanto lá em Tapetininga quanto lá em Leme, né, os rapazes ficavam dando a volta ali no chamariz de um lado e as mulheres ficavam ali sentadas, né, e ali era meio que a paquera da antiguidade, né? Às vezes tocava algumas músicas ambientes ali em frente ao clube e tal, mas enfim, a vida social acontecia naquela praça. Aqui a vida social acontece no poço.
Só que tem um detalhe importantíssimo no texto bíblico: o horário é meio-dia. É um horário totalmente incomum para uma mulher estar buscando água, já que as mulheres iam todas juntas no início da manhã para não serem, obviamente, torradas pelo sol. Vai-se logo pela manhã, busca água e traz para casa para fazer os afazeres domésticos. Só que esse horário é explicado pelo estado civil daquela samaritana. O texto bíblico não nos diz o porquê que ela era divorciada, mas naquele tempo nós sabemos que ela era marginalizada na sociedade. Ela era excluída. As outras mulheres não permitiam que ela caminhasse com ela. As outras mulheres falavam mal dela. Ela já não suportava. Todas as vezes que ela vai para o poço, dói. Toda vez que ela vai buscar água, ela é lembrada daquilo que ela sofreu e ainda sofre. Todas as vezes que ela vai para o poço, ela se sente sozinha e excluída da vida social. Então, basicamente, nós temos ali um encontro de um homem judeu, que é Cristo Jesus, sem pecado algum, com uma mulher samaritana perdida e excluída pelas pessoas. Judeus odiavam samaritanos. O texto bíblico diz isso para nós, né? Eles não se dão bem com os samaritanos e nem samaritanos com os judeus. E aí você vai de se lembrar que eu falei, calma que não é bem assim, só não se dá bem. Porque quando a gente imagina não se dá bem, a gente pensa assim num, sei lá, Brasil e Argentina. Eles não se dão bem, os públicos, né? Ou um Palmeiras e Corinthians, eles não se dão bem. Mas é meio que só na hora do jogo, mas depois a vida acontece. Esse não se dá bem aqui é muito mais profundo. Tudo por conta de uma animosidade étnica, religiosa e política que aconteceu há mais de 700 anos antes de Cristo Jesus. 700 anos antes de Cristo Jesus, quando alguns do povo judeu se casaram com gentios, os assíricos, e ali a raça meio que se misturou, e aí os judeus falaram, opa, vocês são mestiços. Vocês não são como nós, vocês fiquem agora em Samaria e a gente fica aqui e nós não nos damos bem mais. Afinal, vocês já não são o povo da aliança. Então há ali uma espécie não, há um racismo, há uma exclusão de acordo com a etnia e com a religião. Isso se intensifica ainda mais de acordo com os registros históricos, uma vez que acontece ali no período interbíblico, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando você abre a Bíblia, está separadinha entre o Antigo e o Novo, e tem, sabe aquela folhinha branca ali, escrito Novo Testamento? Depois você pega uma caneta e escreve ali, período interbíblico, 400 anos. Só aquela folhinha passa 400 anos. É muito tempo. É muito tempo. Até que Deus volta a falar através de João Batista. Mas nesse período de 400 anos antes de Cristo Jesus, mais precisamente no ano de 128, o rei judeu, João Hircano, ataca os samaritanos e a cidade responde fazendo uma emboscada. Quando o rei João ataca, ele destrói o templo de Gerizim, então isso é uma afronta religiosa, e os samaritanos fazem uma emboscada com os judeus que caminhavam rumo a Jerusalém e matam muitos judeus e empilham os ossos dos judeus. Percebe então o que é não se dão bem aqui? É guerra, é morte, é ódio. E a partir disso, isso se intensificou a ponto de nenhum judeu passar por Samaria, né? Então, ele vai atravessar a Judéia e Galiléia, ele passa por Decápolis, ele passa por um lugar de gentil, mas ele não pisa onde o samaritano pisa, ele não bebe num recipiente que um samaritano bebe. Então, tudo isso é o contexto. Nos dias de Jesus, alguns rabinos enfatizavam que comer o pão de samaritanos era comer carne de porco. Casar-se com um samaritano era a mesma coisa que se deitar com um animal. Rabino dizendo isso. Rabino dizendo, nesse contexto, que Jesus entra no território samaritano. Jesus entra, intencionalmente. Jesus para num poço. E Jesus pede de beber para uma mulher samaritana. Não é sem querer. Jesus faz intencionalmente. E com isso ele inicia um diálogo espiritual com aquela mulher, que a princípio ela está preocupada, obviamente, com as suas necessidades físicas, né? Ela está, de certa maneira, com medo,
como assim? Que história é essa? Um judeu, homem, parado aqui no poço. Que mal ele pode fazer a mim? Porque ela já sofreu muito, ela teve 5 maridos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus com um óculos do preconceito. Ah, tá vendo? 5 maridos ela teve. Essa mulher não presta. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela teve 5 maridos. A Bíblia diz que esse é um período onde as pessoas se afastaram de Deus. Por isso a necessidade de vir Cristo Jesus ali naquele momento. Naquele momento, social, historicamente, o divórcio acontecia de maneiras extremamente injustas. A moça queimava o arroz, o cara enjoou dela, carta de divórcio. Uma sociedade totalmente opressora e machista. Ah não, você não presta, tchau. E aí, essa moça que era então divorciada, totalmente injusta, ela ficava com aquela marca, ela é uma divorciada, ela nunca vai conseguir sobreviver, porque não podia voltar para a casa dos pais, e dificilmente alguém queria ter um novo casamento com ela, sendo que ali no poço virou já fofoca. Então a maioria das mulheres passavam fome e ficavam como mendigas. Só que ela teve 5 maridos. Então que tipo de cara que procura ela nessa situação, naquele contexto? Para fazer mais mal a ela. Por isso que é uma sequência de abandono, é uma sequência de opressão. Então os caras falam, ela está ali, ela é bonitinha, então vou casar com você, mente, ignora, expulsa, oprime, joga. E ela passa por isso 5 vezes. Então ela tem um encontro agora com Jesus, ela não sabe o que vai acontecer, ela não conhece Jesus. Será que ele vai me fazer mal? Será que alguém pode ver? Então ela pergunta, como que você está aqui pedindo a mim de beber? Ela está ali meio-dia. É um grande esforço de tempo. É um grande esforço de energia puxar sozinha o balde. E é um grande esforço emocional. E é interessante pensar que Jesus está iniciando um diálogo espiritual com aquela mulher. Só que ela está aí, a princípio, preocupada com necessidade física. E por que isso é importante? Muitas vezes Jesus fala conosco numa frequência espiritual. Só que nós, como a mulher samaritana, estamos preocupados com as nossas necessidades físicas. Jesus está falando com a gente, só que ele está na frequência espiritual. Então nós não percebemos. Nós estamos preocupados com as nossas necessidades, que a Bíblia diz que são leves e momentâneas. E quantas vezes a gente não ouve o que ele tem a nos dizer? Ou, geralmente nós ouvimos, mas nós não estamos entendendo. Guarde isso. A conversa de Jesus é espiritual. O diálogo, as palavras de Cristo Jesus são espirituais. Por isso que quando ela pede água infinita, como assim, Jesus? Você está dizendo que se você der uma água para mim, eu não preciso voltar mais aqui? Eu não quero mais essa dor, eu não quero mais ter que atravessar esse deserto sozinha. Então me dá logo essa água infinita. Jesus pergunta, na verdade, cadê o seu marido? Por que Jesus pergunta cadê o seu marido, se ele sabe de todas as coisas? Porque a conversa é espiritual. Jesus não está expondo os segredos desta mulher, mas conduzindo ela para abrir o coração com verdade, para que ela desfrutasse da água da vida. Aí ela pergunta para Jesus sobre em que monte se deve adorar, Jerusalém ou Gerizim? É uma conversa meio abrupta, Parece que ela mudou de assunto, mas não, ela não mudou de assunto. A pergunta sobre o local de adoração é justamente o local aonde ela quer estar para pedir perdão dos seus pecados, chorar diante de Deus, abrir o seu coração e clamar ao Deus que ouve a nossa voz. Então, ela está entendendo, e por isso ela faz essa pergunta. Aí Jesus responde no verso 22, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então Jesus está falando, olha, vocês samaritanos, vocês estão equivocados. Por que eles estão equivocados? De novo, contexto histórico. Eles tinham a lei de Moisés. Lei de Moisés são os 5 primeiros livros aqui da minha Bíblia e da sua Bíblia. O Antigo Testamento é o que a gente conhece hoje como a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica. Eles têm os 5 primeiros livros, mas eles não têm os salmos. Eles não têm os profetas, os samaritanos. Se eles não têm os salmos, eles não têm as orações. Eles não têm a informação de como adora, como chora diante de Deus, como pede, como agradece, o que fazer, como orar.
Então eles estão sobrevivendo a partir de tradições de homens e não aprenderam a adorar pela palavra de Deus. Já os judeus sabem o que fazem, pois eles têm o conhecimento através da Bíblia. Bíblia judaica, Antigo Testamento. Então eles sabem através dos profetas que a salvação vem dos judeus. Eles têm o conhecimento. O Messias vem desse povo. Então nesse momento, a gente lê esse texto e a gente pode fazer uma conclusão inicial. Ok, os judeus estão certos, vamos oferecer sacrifícios em Jerusalém. Não. Jesus continua no versículo 23 e 24. Jesus diz o seguinte: olha, tem a adoração dos samaritanos, tem a adoração dos judeus, no entanto, porém, todavia, está chegando a hora, e de fato já chegou, porque Cristo Jesus está diante dela, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Jesus não está falando sobre o local, Jesus não está falando sobre estrutura, Jesus está falando que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Versículo 24, por quê? Porque Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Há um conceito novo. Jesus traz algo inovador aqui, um conceito de adoração completamente inovador, que não é fundamentado nem nas tradições dos samaritanos, nem nas interpretações dos rabinos, e nem em rituais, e nem em locais. O conceito de adoração que Jesus traz é a partir de quem é Deus. Deus é Espírito. E com isso Jesus acaba com a discussão de séculos sobre judeus e samaritanos, pois o povo não mais adoraria exclusivamente em Gerizim e nem mais exclusivamente em Jerusalém. O que Jesus ensina e o que ele inaugura para nós é que todo lugar se torna santo quando adoramos em espírito e em verdade aquele que é Espírito. É isso que Jesus está falando. Todo lugar. Não importa a referência aí de longitude e altitude, não importa o GPS, não importa a localização, todo lugar se torna santo quando nós adoramos em espírito e em verdade aquele que é Espírito. Deus é Espírito. Por isso que o tema da nossa mensagem é pneuma, em espírito e em verdade, porque ele é Espírito. Pastor, porque é pneuma. Eu não sei o que é pneuma. O que o senhor está querendo dizer com pneuma? Pneuma é uma palavrinha grega. A Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Pneuma significa espírito. Ele é traduzido para espírito. E olha que interessante, porque a gente tem, no mínimo, 3 usos dessa palavrinha grega pneuma. O primeiro é fôlego. O primeiro uso que a gente encontra nas Escrituras, em vários textos bíblicos, é que pneuma é o respirar. É o fôlego. O ar, o oxigênio que enche os nossos pulmões é pneuma, porque nos enche de vida. É o fôlego. O fôlego que enche o meu pulmão, o seu pulmão, é pneuma. E olha só que interessante. O ar, o fôlego, enche o quê? O que eu estou dizendo? Enche o quê? Os nossos pulmões. Do grego, pneumon. E que quando você tem uma infecção que é instalada nos pulmões, você acaba contraindo uma pneumonia. Vem daí, essa palavra. Raiz grega, pneuma. Fôlego. Um segundo uso é vento. Vento, o ar, né? Sabemos que o vento pode ser enclausurado. Sabemos que o vento pode ser transformado em energia. E pasmem, né? É engraçado porque isso se tornou meme alguns anos atrás. Pode sim ser estocado. O vento pode ser estocado. Quando ele é resfriado a menos 196 graus, ele se torna líquido, estocado, e depois ele pode ser aquecido posteriormente para gerar energia. Essa é uma tecnologia utilizada em turbinas que convertem energia mecânica em energia elétrica. Você quer saber sobre isso? Anthony é especialista em energia eólica, né? Correto? E hoje a gente pode estocar vento, congelando ele, para em momentos em que não há vento, a turbina continue funcionando quando ela é pré-aquecida. Então, isso é vento. Enfim, quando você enche qualquer objeto que seja de ar,
pressurizando, você o deixa pneumático. Por isso, ferramentas pneumáticas, que são de ar comprimido, né, cheias de ar. Aí, se você veio hoje, nessa manhã, de carro aqui na Igreja Presbiteriana do Parque, você veio com um veículo que tem 4 rodas, e essas rodas elas são envolvidas por um objeto de borracha que é pneumático, que é cheio de ar. E que foi inventado, talvez, eu acho que foi pelos franceses, porque daí veio a palavra pneumatique, né? Mas só que era muito comprida, a gente deu um apelidinho, que a gente chama esse objeto de borracha de pneu. Pneu, porque dentro desse objeto de borracha tem ar comprimido, pressurizado. Então temos fôlego, temos vento, e o terceiro uso, tudo isso daqui foi só informação cultural, porque o mais importante é esse, é espírito. É espírito. Mas não que não seja importante, tá? Porque os outros que eu expliquei, eles estão na Bíblia. Né? Por isso que tem hora que Jesus fala, aquele que é nascido do pneuma é nascido do pneuma. Né? O pneuma sopra onde quer. Por isso que você tem que saber que tipo de pneuma que Jesus está falando. Pneuma é fôlego, pneuma é vento, pneuma é espírito. Porque tem hora que Jesus faz isso de propósito. Principalmente quando ele conversa no capítulo 3 com Nicodemos, que é um cara muito inteligente. Então Jesus faz esse uso retórico das vários significados do pneuma. Mas aqui, Jesus está falando com a mulher samaritana e dizendo, é espírito. Pneuma é espírito, que sopra todos os lugares, ninguém vê, mas ele está em tudo, em todos, agindo, sustentando e mantendo a vida. Então, o pneuma, Deus é pneuma, hotheos pneuma, Deus é pneuma, significa que ele é transcendente. A essência de Deus é transcendente e ao mesmo tempo imanente. Transcendente porque ele é o Criador. A essência divina dele é totalmente diferente de tudo que a gente vê aqui, que é criação, criatura, eu e você. Então ele transcende tudo aquilo que ele criou, de acordo com J.I. Packer, teólogo e professor. Ele disse o seguinte: a existência da criação dependia da vontade do Criador e, portanto, era distinta da essência divina. A essência de Deus é diferente, porque ele é o Criador, a gente é criatura. Nós estamos na criação. Ele é transcendente. Por isso que ele não tem corpo, ele é pneuma. Ele habita fora e acima de toda a criação. Como diz a palavra de Deus lá em 1 Timóteo capítulo 1, ele é bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível. É onde ele habita. Nós, pecadores, não temos acesso, e que ninguém viu, nem pode ver. Conversamos domingo passado, que se a gente vê a glória de Deus, nós somos consumidos. Tamanha perfeição, santidade, justiça, poder, graça, misericórdia, e eu sou um miserávelzinho pecador, então sem filtro diante da glória de Deus eu desapareço. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. A beleza de tudo isso é que, no entanto, Deus seja transcendente, esse mesmo Deus se relaciona com as criaturas. Isso é maravilhoso. Esse mesmo Deus transcendente, que é pneuma, que é espírito, ele se faz imanente para que a gente possa conhecê-lo, para que a gente possa adorá-lo, para que a gente possa ter relacionamento com ele. Então, o Deus que é transcendente é imanente. Olha só o que a palavra de Deus diz para mim e para você lá em Isaías 57. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, vírgula. Conjunção adversativa para mostrar. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Eu estou lá no alto, eu estou lá no santo, eu estou lá na inacessibilidade, mas também eu estou com o contrito, eu estou com o humilde de espírito. Para quê? Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. É onde ele está. O mesmo Deus que é transcendente é imanente, porque desejo dele, ele deseja habitar em nós, ele deseja dar ânimo aos corações que estão abalados, que estão quebrados. Ele tem o prazer de restaurar as coisas, de pegar o teu coração que está moído, está quebrado, cheio de dor, e fazer um coração novo, de dar um novo ânimo, sabe, de te levantar, de te dar uma nova vida plena e abundante ao espírito dos humildes e contritos. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Esse é o desejo de Deus. É isso que Jesus está explicando para aquela mulher. Por isso que Jesus está conversando com ela. O diálogo é espiritual. Ele está lá para restaurar a vida dela.
Ele está lá para transformar a vida dela. Ele está lá para salvar. E é isso que ele explica para nós hoje. Deus é Espírito, portanto a gente deve adorar Deus em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, deseja nos transformar de dentro para fora. Deus é Espírito, deseja nos salvar, nos dando novo ânimo, nova vida. Aí a mulher samaritana responde Jesus no versículo 25. Essa é a resposta dela. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela tem uma formação importantíssima e real. Ela sabe que o Messias vem, mas ela está esperando o Messias. Ela fala assim: ele virá. Eu sei de tudo isso. O Senhor é um grande profeta. E Jesus virá, o Messias virá. E a gente para e pergunta: que resposta é essa? A resposta dela é o tipo de: eu sei, só que está longe. Eu sei, só que não é agora. Eu sei que tem essa vida espiritual, o Senhor está certo, mas está bem distante. Eu sei que o Messias vai chegar para salvar o meu interior, a minha alma, só que está longe. Parece que essa hora não é agora, é uma hora do futuro e não do presente. Essa é a resposta dela nesse momento. E eu vou dizer uma coisa muito importante para mim e para você. Quantos de nós, por não perceber a realidade de que Deus é Espírito, respondemos da mesma maneira que a mulher samaritana? Da mesma maneira. Você pode até levantar uma objeção. Ah, pastor, que isso? Aqui ela ainda espera o Messias. Nós já sabemos que Jesus já veio. Tá, ok. Então, acho que fica pior se a nossa resposta permanece ainda racional e não espiritual, quando a gente diz e lamenta: ah, eu sei de tudo isso. Eu sei que Jesus já veio, eu sei que Jesus morreu numa cruz, eu sei que ele já ressuscitou. Ah, mas é só quando ele voltar que ele vai resolver tudo. Ah, eu creio nisso tudo, na vida plena e abundante, só que isso está lá no céu, né, pastor? Ah, o céu talvez vai demorar, nem sei se eu vou ver ainda, se eu vou morrer. E fica colocando as coisas numa distância. Ah, porque quando Jesus voltar, aí vai acontecer isso. Porque quando Jesus chegar, aí ele vai transformar. E quando, nós acabamos respondendo da mesma maneira que a mulher samaritana. E a nossa resposta não pode ser carnal, não pode ser enfatizada nas circunstâncias, pois Deus é Espírito e enviou o seu Filho para nos dizer exatamente o que ele disse para aquela mulher, ele disse para mim e para você. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu estou falando com você. Não é lá na frente, não é daqui sei lá quantos anos, não é quando o céu chegar, é aqui, é agora. Eu sou o Messias e eu estou falando com você, a hora já chegou. E ele diz isso não só para aquela mulher, ele diz isso para mim e para você, hoje nessa manhã. Talvez você esteja esperando, né, o céu chegar, Jesus voltar. Jesus já veio, a salvação já está acessível e disponível, a gente vive a vida eterna, plena e abundante aqui agora. Claro que em meio a circunstâncias difíceis, sim, mas já na presença de Cristo Jesus. A hora já chegou. Eu sou o grande eu sou, ele está dizendo. Eu sou o caminho verdadeiro e vivo para o Pai. Eu sou a vida plena e abundante. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não deve ser adorado em Jerusalém ou em Gerizim, mas em todo tempo, em todo lugar, em espírito e em verdade. Por isso que a gente está aqui nessa manhã. Porque ele já veio. Se estamos reunidos aqui é porque Cristo Jesus morreu no nosso lugar, pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia para nos dar vida plena e habitar através do Espírito Santo em todo o coração que hoje crê em Cristo Jesus. Ele habita em nós, Ele habita na igreja. Por isso que quando nós nos reunimos aqui, no nome de Cristo Jesus, sabe o que acontece aqui? Esse solo se torna sagrado. Nessa manhã, nós estamos aqui num solo sagrado. Como assim, pastor? Ah, então o senhor está querendo dizer que a parede é sagrada, o teto é sagrado? Não. Eu estou dizendo que aonde a gente está reunidos no nome de Cristo Jesus se torna sagrado. Não importa onde a gente esteja. A gente pode estar em guerra, nós podemos estar em perseguição, nós podemos estar na casa de um amigo, num churrasco, nós podemos estar, como acontece com amigos do reino, a gente se reúne numa chácara. Aquela chácara se torna, quando a gente reúne em Cristo Jesus, no nome de Cristo Jesus, um solo sagrado. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Jesus nos ensina. O solo se torna sagrado. Definitivamente a gente não está na Terra Santa. Não estamos em Jerusalém.
O povo ainda briga, né, por Jerusalém. Muçulmanos, cristãos, judeus, de quem que é aquele lugar, de quem que é aquele espaço. Mas agora, nesse momento em que a palavra de Cristo Jesus é proclamada, o solo desse salão de culto se torna santo, separado, sagrado, onde todos que buscam encontram o Deus que é Espírito. Essa é a palavra de Cristo. Deixe-me concluir com um dos questionamentos que eu mais recebo em aconselhamento pastoral. Não somente mais recebo, mas também passo por isso. Quantas vezes a gente não passa por isso, né? Pastor, eu não ouço Deus falar comigo. Quem aqui já passou por uma situação dessa? Pastor, eu não estou ouvindo Deus falar comigo, né? Parece que eu não encontro Deus. Será que Deus fala? Será que Deus age? Será que Deus ouve? Será que Deus ouve? Lembremos do que Jesus diz para mim e para você no versículo 24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, é fundamental que nós nos relacionemos com Ele em Espírito. Deus te ouve sim. Você quer a resposta? Deus te ouve sim. A grande pergunta é, você está buscando em Espírito e em verdade? A pergunta é essa. Porque a Bíblia diz para mim e para você que os sacrifícios que agradam a Deus não são atos ou palavras vazias, mas um espírito quebrantado e um coração contrito. Deus te ouve. Mas pastor, nós podemos ouvir Deus hoje? Sim, Ele fala conosco de diversas maneiras de acordo com a sua palavra. Mas se você não estiver na frequência espiritual, você não vai ouvir. Eu não ouço Deus. Quanto tempo você dedica para ler a palavra de Deus, meditação, em contemplação? Quanto tempo você dedica de oração diariamente para que o teu espírito se conecte ao Deus que é Espírito? Você vai ouvir Deus. Deus fala com você. Deus ouve. O Salmo 116 é maravilhoso porque começa assim: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Ele ouve o meu clamor. Mas é uma questão de frequência. Vocês se lembram dos rádios antigos? Lembra radião antigo? Quem que lembra radião antigo? Ondas médias, curtas, lembram? Você pegava a onda média, você pegava a rádio CBN Londres, lá de Tapetininga. Como é que funcionava? Você sintonizava ondas médias e curtas em frequências Hertz. Para receber a mensagem, a gente precisa sintonizar o nosso coração na frequência correta. Então a gente tem que colocar o nosso coração na frequência espiritual, pois Deus é Espírito. Sabe, você tem que sintonizar o teu coração. Presta atenção. De acordo com as palavras de Jesus, exige-se uma pessoa espiritual para se relacionar com Deus que é Espírito. Ou seja, até que o Espírito Santo de Deus transforme o seu coração, você não pode adorar a Deus da maneira correta. Então a gente precisa fazer uma grande pergunta. O seu coração já foi transformado? O Espírito de Deus já tocou o seu interior? Você reconhece que você é um pecador miserável que precisa do perdão de Deus? Você reconhece isso? Você crê que Cristo Jesus, somente Jesus, pode te salvar, porque Ele morreu numa cruz, no seu lugar, ressuscitou no terceiro dia, para te dar perdão e vida? Não importa o que você fez, não importa quem você é. Você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Esse é o primeiro passo. Porque a partir disso, você tem um novo nascimento. Não da carne, porque da carne você já nasceu, né? Você já está adulto. Não tem como nascer de novo da carne. Mas o nascimento do Espírito. E a partir desse momento, você pode se relacionar com Deus, que é pneuma, e descobrir a verdade, sim, que Ele te toca, que Ele te resgata, que Ele te ouve, que Ele age e que Ele fala com você, está falando com você nessa manhã. Esse é o nosso Deus que é Espírito. Frequencie. Acho que eu acabei de criar um verbo, né? Frequenciar, né? Na verdade é sintonizar, né? Sintonize o seu coração na frequência de Deus. Deus é Espírito e é fundamental que a gente se relacione com Ele em Espírito e em verdade. Lição prática de vida. Deus só pode ser adorado como Ele é. Por isso que às vezes a gente não ouve Deus. Por isso que às vezes parece que Ele esqueceu da gente.
A gente precisa sintonizar o nosso coração. Ele precisa ser adorado como ele é, em espírito. Não há nenhum outro modo de adoração que não seja em espírito e em verdade. É necessário, Jesus diz, é fundamental, é importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando adoramos a Deus, seja em nosso momento privado em nossos lares, devocional, no seu quarto, porta fechada, no secreto com Deus, seja aqui reunido com essa igreja linda, maravilhosa, devemos adorar e participar da realidade divina que Ele estabelece. Ele estabelece. A realidade que Deus estabelece é espiritual, é de dentro para fora, é de coração, é em verdade, é em espírito. E é interessante a gente falar sobre isso aqui, né? Porque esse é um assunto que pega para nós presbiterianos, né? Falando um pouquinho agora do nosso nicho, né? Pega para nós presbiterianos, não é verdade? Você que é presbiteriano raiz, né? Eu nasci numa igreja que tem 100 anos a mais que eu, 139 anos de teologia reformada no Brasil. Aí nós somos bons em doutrina, nossos pastores possuem uma ótima formação teológica, no mínimo 7 anos para ser aprovado e ordenado, ótima formação, lêem grego, lêem hebraico. Os membros da igreja, vocês, são incentivados a estudar a palavra de Deus, vocês estudam a palavra de Deus, vocês desenvolvem isso nos pequenos grupos de vida, vocês aprendem a questionar a Bíblia, afinal a igreja é lugar onde as questões são bem-vindas. Se você um dia foi numa igreja, ou esteve numa igreja, onde não podia perguntar, não podia questionar, aí tem problema. Porque questões são bem-vindas na igreja, reflexão, aprendizado, tudo isso é muito bom, e tudo isso evita muita maluquice na religiosidade que a gente vê por aí. É muito bom mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa, tudo isso pode não significar que você adora a Deus. Você pode ter tudo isso e não adorar a Deus. Porque Deus não é teologia reformada. Deus não é estrutura. Deus não é placa presbiteriana. Deus é Espírito. Então de nada adianta você ter uma ótima formação teológica se você não tiver um coração que adora em espírito e em verdade. A adoração real envolve todo o seu ser numa frequência espiritual de dentro para fora. Quando ouvimos a palavra, quando oramos, quando cantamos, quando lemos, de dentro para fora. É de dentro para fora. Deixa eu te contar uma experiência que eu passei. Foi maravilhosa. Dezembro do ano passado, dezembro do ano passado, eu fui convidado para o culto de ordenação de um jovem pastor, Mateus Canezin, alguns de vocês conhecem, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Morada do Sol, assumiu a igreja logo que foi ordenado, e eu fui lá para prestigiar, né? Fui preparado para a cerimônia, um culto cerimonial, consciente que tinha uma liturgia especial, eu estava com a roupa adequada, estava lá como representante do sínodo, professor de seminário, gravatinha, cabelo com gel e tal, esperando ali que não, vai ter um momento em que a gente vai chamar o ordenando para subir, ele vai se ajoelhar, a gente vai impor as mãos, vamos orar por ele, e a partir daquele momento que ele se levanta como ministro presbiteriano. Tudo maravilhoso, né? Tudo lindo, é muito linda essa cerimônia, né? Tudo certo. Mas eu estava ali, sei lá, naquele momento tudo também muito racional, né? Eu estava sentado ali na terceira fileira, no banco, com a liturgia na mão, esperando tudo acontecer, tchum, 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 né? E logo no início do culto nós oramos, nós lemos a palavra e começamos a cantar. E aí subiu o grupo de louvor da igreja, né? O próprio grupo de louvor da igreja ministrando o louvor naquele momento especial. Até que na terceira canção, Deus sintonizou meu coração. Foi muito interessante. Deus sintonizou meu coração para a realidade de que eu estava ali para adorar a Deus. Não importa a cerimônia, não importa o local, a situação. E sintonizou no momento em que, eu nunca vou esquecer isso, que a gente cantou a canção, quem é antigo de igreja vai lembrar, Consagração da Aline Barros. Quem é que lembra dessa música? Consagração, Aline Barros, ó, bastante gente. Que começa, ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou.
Nessa hora eu não estava no racional, eu estava no espiritual. Puxa, eu vou consagrar tudo que eu sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Gente, eu só cantei esse verso. Porque ali todo o meu ser foi direcionado para a glória de Deus de uma maneira que eu não tive mais o controle. Ali, naquela hora, eu comecei a chorar. Quem me conhece sabe que eu não sou de chorar, né? Mas o choro veio numa intensidade onde eu não tinha condições de cantar. Eu só chorava copiosamente diante de Deus, diante da presença de Deus. Eu lembro que a moça que estava ministrando louvor, ela olhou para mim, e assim, eu olhei para ela e eu não conseguia, eu não tinha mais controle racional do que estava acontecendo ali, porque ali Deus frequenciou o meu coração de uma maneira que Ele renovou tudo aquilo que Ele me chamou para ser pastor, né? Que eu estava ali não para um momento litúrgico, mas porque eu estava ali para adorar em espírito e em verdade. Ele lembrou meu coração daquilo que Ele me chamou, pregar as boas novas e viver o evangelho de verdade. E eu chorando e pensando, Deus, que horas que eu vou parar de chorar? Eu vou subir lá chorando. Mas eu não tinha que ficar constrangido. Eu não tinha que ficar pensando o que as outras pessoas estão vendo, estão olhando, né? Pois Deus é espírito. E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quantas vezes a gente fica preocupado, né? Se eu levantar a mão durante a música, alguém vai ver. Se eu chorar diante de Deus, alguém vai perguntar, está acontecendo alguma coisa? Não. Deus nos chama a viver em espírito e em verdade. E é isso que a gente deve buscar. Adorar o Deus que é pneuma. E Ele sintonizará o seu coração de dentro para fora. Eu quero terminar compartilhando uma oração simples e curta. E antiquíssima, né? Philippe Melanchthon, reformador alemão. Essa oração nasce, então, lá no século XVI, e ele registrou a seguinte oração: Senhor, inflama minha alma com o Teu Espírito Santo. Senhor, inflama, taca fogo no meu coração, através do Teu Santo Espírito, porque é assim que eu quero Te adorar e Te louvar. É assim que nós queremos adorar nos nossos lares, quando você está fechado no teu quarto. É assim que nós devemos adorar quando a gente se reúne todo domingo aqui, com fogo no coração, com o coração inflamado pelo Espírito. Pois quando o nosso Espírito é inflamado pelo Espírito de Deus, é aí que a gente adora em espírito e em verdade. E é esses são os adoradores que Deus procura. Que você o adore em espírito e em verdade, de todo o coração. Não importa quem está do seu lado, não importa o momento que você está vivenciando. Na verdade, é o momento de entregar para Jesus. Se você está mal, clame a Deus porque Ele ouve a tua voz. Se você está cheio de gratidão, louve a Deus com ações de graças porque Ele tem cuidado e sustentado a sua vida. Mas adore em espírito e em verdade. É isso que a gente vai fazer isso aqui agora. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. E nós vamos adorar, mas não de uma maneira racional. Nós vamos adorar, muito embora o aspecto racional seja importante, e a gente sabe o que a gente está fazendo aqui. A gente é presbiteriano, gente, não fica com medo de virar reteté, que não vai virar, pode ficar tranquilo, né? Está fundamentado na palavra de Deus. Mas não deixe que a sua razão diminua a ação sobrenatural do Espírito Santo que fala e que mexe com o teu coração. É sobre o Espírito de Deus conectar os nossos corações. Vamos adorar a Ele em espírito e em verdade.